no seu negócio, ou às vezes já está no meio, já está há alguns anos com a sua pequena empresa, com o seu empreendimento, e começa a ter ali os problemas de dívida. Não vamos discutir agora como que a questão jurídica pode ajudar. Essa é a nossa conversa jurídica de hoje. Então, Freitas, obrigado novamente pela sua participação. Obrigado, Flávio. Freitas, dívida é comum nas empresas? Você estava falando assim, coisas que são certas na vida, dívida é uma delas na vida das empresas? Flávio, na verdade, hoje 90% das empresas, elas, de uma forma ou de outra, possuem um passivo, né? Possui uma dívida, ou curto prazo, médio, longo prazo, até porque faz parte do próprio empreender, né? Contrair dívidas, né? Controlar fluxo de caixa. O que acontece muito, né, e nós estamos acompanhando, né, no nosso escritório nós temos unidade de negócio de gestão financeira. Isso mesmo dentro do escritório jurídico, você tem um departamento que trabalha com a questão financeira? Trabalha com a questão financeira pelo seguinte, Flávio. Hoje a empresa ela precisa de um gestor financeiro, né? Pode ser pequena, pode ser média, pode ser grande, para poder gerir essa situação. Quando isso se torna crítico, que normalmente se passa para renegociar, isso é muito mais importante, porque é esta pessoa que vai cuidar, né, de negociar, de postergar prazos, de negociar juros, né? E aí o jurídico ele complementa isso nas revisões dos contratos, nas cobranças, né, maiores de juros, né? Porque até a gente brinca, né? A questão das letras pequenas nos contratos, né? Via de regra, a questão dos juros, você olha, mas olha que você está precisando do recurso, às vezes é um empréstimo, é uma questão bancária, ele está tirando de um sufoco específico, precisa pagar um fornecedor, você vai lá e assina, não, tudo bem, dá para eu pagar, e às vezes esses detalhezinhos passam desapercebidos, né? As pessoas passam batido, como dizem, né? E aí seguem adiante, mas depois lá na frente, a hora que vai ter que negociar a dívida, pode ter essa situação de um juro abusivo, até de um fornecedor, por exemplo? Flávio, na verdade, assim, ó, os juros hoje, né, praticado, vamos dizer, no mercado, cheque especial principalmente, ou algumas dívidas, né? Hoje os juros acima de 2% para a empresa, ela se torna muito letal, vamos dizer, no médio para o longo prazo. Né? No curto prazo a empresa ela absorve isso, mas no decorrer do tempo ela vai se endividar pagando juros acima desta proporção. Isso é uma coisa importante para quem está nos assistindo. Sim, na média, quando a gente fala curto prazo, falou uma dívida de curto prazo, nós estamos falando mais ou menos em quanto tempo? Ou a diferença para o médio e para o longo? Curto prazo, contabilmente, vamos dizer, é até um ano, né? A dívida de curto prazo que se entende, mas um ano é muito. Então, se você for fazer uma análise, uma dívida uma empresa que contrai, na verdade, uma dívida para pagar juros capitalizados aí de 2 ou 3%, ela vai ter aí 25%, 30% ao ano, que é significativo para o negócio dela, porque as médias empresas, vamos dizer hoje, sabe assim, lucros líquidos, vamos pensar aí, em torno de 5%. Né? E você pagando o juro de 2, 3, praticamente metade do seu lucro está sendo absorvido por juros, né? Isso é importante porque às vezes a empresa às vezes tem um bom foco no produto, está vendendo bem, tem lá uma estrutura interessante, vamos pensar, da porta para fora, o produto, as pessoas estão gostando, um bom atendimento, mas internamente, por uma gestão financeira, o negócio não dá certo, não é engraçado isso. E quando isso acontece, Flávio, tem que se passar para negociação. E hoje as empresas elas não estão indo aos credores, não estão indo aos bancos, não estão indo aos fornecedores para poder negociar, e começa a captar dinheiro de terceiros, captar dinheiro de outros bancos, e ela aumenta, na verdade, o volume de endividamento. Então, a primeira coisa a se fazer é fazer um balanço dessa dívida, né? É apurar qual que é realmente a dívida, apurar de onde está aumentando isso, qual que é a razão, para imediatamente, existem alguns critérios de análise para isso, passar a negociar com os credores, né? Assim, existe
existe, por exemplo, uma relação disso, iniciar, por exemplo, a relevância pelos maiores credores. Pelos maiores credores. Essa é uma primeira dica, sempre pelos maiores credores. Comunicar, na verdade, os credores que ela precisa, na verdade, adequar a forma de pagamento, buscar parcerias com fornecedores, com bancos, né? Antecipar essa situação, não deixar vencer e não se omitir, porque o grande problema hoje das empresas, assim, elas contraem uma série de dívidas. Quando contraiu, que ela verificou que chegou um momento que ela não tem capacidade de pagamento, o empresário acaba não recebendo o fornecedor, não vai, na verdade, prestar informação para o banco, né? E as empresas acabam falindo por falta de comunicação. Isso às vezes não acontece, na sua experiência, né, na consultoria jurídica, às vezes a gente sente assim, o empresário quando vê uma questão de problema, ele acaba focando naquilo que ele gosta de fazer, vamos imaginar, no negócio dele, na confecção que ele produz, no serviço que ele presta, e ele esquece dessa coisa interna. E aí ele fica fechado naquela atividade, não quero ver essa questão financeira, eu não gosto. E aí a empresa, como o senhor colocou, ela fale, ela quebra, mesmo tendo um bom serviço ou tendo um bom produto. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. Eu tenho um caso, por exemplo, a gente atende vários casos aqui, mas um caso bem típico, que nós resolvemos o problema da empresa, sabe assim, nós internamos um gestor, e o que nós fizemos na empresa? Só para, quando você coloca a questão de internar um consultor, é colocar um consultor da empresa lá nesse cliente. Do nosso escritório no cliente. O que nós fizemos foi simplesmente eliminar os custos dele. Ele tinha um bom produto, ele tinha uma boa margem, mas ele inchou a empresa, né, com custos fixos, né, com custos folha de pagamento, com outros custos, até tinha uma série de veículos transitando que não precisava, apenas adequar a questão de logística. Isso, na verdade, resolveu o quê? Resolveu assim, ele estava ficando no vermelho em função dos custos e não estava enxergando. Outras empresas precisam melhorar o quê? Precisam melhorar o próprio negócio dela, a venda. Outras empresas precisam reduzir o quê? Os juros que estão pagando. Então, às vezes, são questões pontuais que, se o empresário antecipar, ele vai resolver o problema dele. A questão é que o empresário, ele entra eu chamo de roda viva, né? Ele levanta e o negócio dele começa a andar, e ele tem os colaboradores, né? Ele não faz uma reunião, ele não busca um consultor, ele não busca ajuda, e ele, na verdade, é o comprador, é o vendedor, ele, na verdade, é o gestor, né? E isso acaba fazendo com que a empresa, ela, aos poucos, ela vá inchando, né? Ou ela vá minguando, né? Para chegar um momento, o que eu tenho que fazer agora? Porque ele vai parar quando ele não conseguir fazer frente o quê? Às obrigações dele. Aí ele vai olhar, por exemplo, o banco não vai dar dinheiro, ele não tem mais outra coisa. Às vezes é tarde demais, não, né? Já é tarde outra coisa. Demais. E o empresário, a grande maioria que nós conhecemos que vem nos procurar, ele tem assim, os credores dele são 3 básicos: fornecedores, banco e agiota. Né? Doutor Maurício, olha, essa conversa está muito interessante. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora, né, fechar essa primeira parte, nós vamos no próximo programa, na próxima conversa jurídica, nós vamos continuar essa conversa, porque essa conversa é muito importante para todos vocês que estão nos assistindo, seus empreendedores. Continue conosco no Aprendendo a Empreender.